Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 28 do livro O Desejado de Todas as Nações. Lemos assim: Dos funcionários romanos da Palestina, nenhum era mais odiado que o publicano. O fato de serem os impostos ordenados por um poder estrangeiro era contínuo motivo de irritação para os judeus, lembrança que era da perda de sua independência. E os cobradores de impostos, além de instrumentos da opressão romana, eram extorsionários em seu próprio proveito, enriquecendo-se à custa do povo. Um judeu que aceitasse este ofício das mãos dos romanos era considerado traidor da honra nacional. Desprezado como apóstata, classificavam-no entre os mais vis da sociedade. A essa classe pertencia Levi Mateus, o qual, depois dos 4 discípulos da praia de Genezaré, foi o seguinte a ser chamado para o serviço de Cristo. Os fariseus haviam julgado Mateus segundo seu emprego, mas Jesus viu nesse homem uma pessoa aberta à recepção da verdade. Mateus escutara os ensinos do Salvador. Ao revelar-lhe o convincente Espírito de Deus sua pecaminosidade, anelou buscar auxílio em Cristo. Estava, porém, habituado ao exclusivismo dos rabis e não tinha nenhuma ideia de que esse grande mestre houvesse de fazer por ele. Um dia, achando-se assentado na alfândega, viu o publicano a Jesus, que se aproximava. Grande foi sua surpresa ao ouvir as palavras que lhe foram dirigidas. Segue-me. Mateus, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Não houve nenhuma hesitação, nenhuma dúvida, nenhum pensamento para o lucrativo negócio a ser trocado pela pobreza e pelas privações. Era-lhe suficiente o estar com Jesus, ouvir-lhe as palavras e a ele unir-se em sua obra. O mesmo se deu com os discípulos anteriormente chamados. Quando Jesus pediu a Pedro e a seus companheiros que o seguissem, eles deixaram imediatamente os barcos e as redes. Alguns desses discípulos tinham queridos cuja manutenção deles dependia. Ao receberem, porém, o convite do Salvador, não hesitaram nem inquiriram: como hei de viver e sustentar a minha família? Obedeceram ao chamado, e quando posteriormente Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles puderam então responder: nada. A Mateus em sua riqueza, como a André e Pedro em sua pobreza, a mesma prova foi apresentada, a mesma consagração foi feita por cada um. No momento do êxito, quando as redes estavam cheias de peixe e mais fortes eram os impulsos do viver anterior, Jesus pediu aos discípulos junto ao mar que abandonassem tudo pela obra do Evangelho. Assim toda pessoa é provada quanto ao seu mais forte desejo, se bens temporais, se a companhia de Cristo. O princípio é sempre de caráter exigente. Homem algum pode ser bem-sucedido no serviço de Deus, a menos que nele ponha inteiro o coração e considere todas as coisas por perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Ninguém que faça qualquer reserva pode ser discípulo de Cristo, e muito menos seu colaborador. Quando
Os homens apreciam a grande salvação. O espírito de sacrifício observado da vida de Cristo ver-se-á na sua. Por onde quer que ele os guie, acompanhá-lo-ão contentes. A vocação de Mateus para ser um dos discípulos de Cristo despertou grande indignação. Que um mestre de religião escolhesse um publicano como um de seus imediatos assistentes era uma ofensa contra os costumes religiosos, contra os costumes sociais e nacionais. Procurando estimular os preconceitos do povo, os fariseus esperavam voltar à corrente de sentimentos do povo contra Jesus. Criou-se entre os publicanos amplo interesse. Seu coração foi atraído para o divino mestre. Na alegria de seu novo discipulado, desejou Mateus levar seus antigos companheiros a Jesus. Fez, portanto, um banquete na sua casa, reunindo os parentes e os amigos. Não somente publicanos foram incluídos, mas muitos outros de duvidosa reputação, proscritos por seus mais escrupulosos vizinhos. A festa foi oferecida em honra de Jesus, e este não hesitou em aceitar a gentileza. Bem sabia que isto daria motivo de escândalo ao partido dos fariseus, comprometendo-o também aos olhos do povo. Nenhuma questão de política, entretanto, podia influenciar-lhe os movimentos. Para ele, as distinções exteriores não tinham valor. O que lhe falava ao coração era a sede pela água da vida. Jesus se sentou como hóspede honrado à mesa dos publicanos, mostrando por sua simpatia e amabilidade social reconhecer a dignidade humana. Quando os rabis ouviram da presença de Jesus na festa de Mateus, apoderaram-se da oportunidade de o acusar. Procuraram, porém, operar por intermédio dos discípulos. Buscando despertar-lhes os preconceitos, esperavam separá-los do Mestre. Por que come o vosso Mestre com os publicanos e pecadores? Indignaram-se os invejosos rabis. Jesus não esperou que os discípulos respondessem à acusação, mas replicou, ele próprio: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio a este mundo para trazer a salvação a uma raça perdida. Cristo não desceu lá do céu revestido com seu poder e glória. Antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma humana, descendo até o nosso nível, assumindo a nossa natureza, calçando as nossas sandálias, tomando sobre si as nossas vestes e misturando-se conosco nas nossas necessidades e realidades. Não temos um Salvador distante de nós que não entenda as nossas lutas, as nossas circunstâncias, os nossos sofrimentos, as nossas ansiedades, as nossas aflições, as nossas angústias e decepções. Não temos alguém que se coloca como nosso auxiliador que não saiba as dores que invadem o coração, que não tenha experimentado a sensação de cansaço, de fome, de frio, de dor. A verdade mais bonita do Evangelho é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, estabeleceu a sua morada junto da nossa e veio viver a vida junto conosco. Por isso, hoje Jesus nos entende. Ele sabe exatamente
aquilo que você sente agora. Ele sabe quais são as suas preocupações, as suas tristezas, as suas lutas, as suas ansiedades, porque Ele anda conosco nas nossas estradas. Ele trilha os mesmos caminhos. Ele pisa nas nossas pegadas. Os fariseus, os líderes da religião judaica, julgavam-se acima dos demais. Vestiam-se de maneira distinta, usavam uma linguagem rebuscada, enchiam o seu peito de orgulho e vaidade, falavam com arrogância, como se estivessem acima dos outros, porque eram os porta-vozes do céu. Mas Jesus, o próprio Deus, era diferente. Jesus misturava-se com os pescadores na beira do lago. Falava a linguagem deles. Envolvia-se nas atividades deles. Estava interessado no seu próprio trabalho, na pesca que realizavam. Jesus misturava-se mesmo com os pecadores mais degradados. Não se ausentou de uma Maria Madalena, acusada pelos seus compatriotas de ter uma vida errada. Antes, Jesus se aproximou dela, dando a ela a oportunidade de bênção e de salvação. Assentou-se com uma mulher samaritana na beira do poço. Parou para compartilhar com ela o reino dos céus. Interessou-se com a sua vida, com a sua sede, com a sua necessidade. Jesus se aproximava mesmo dos pecadores, dos publicanos, como Levi Mateus. Levi Mateus talvez fosse o último nome em que alguém pensaria quando buscasse encontrar um pregador do Evangelho. Levi Mateus era considerado por todos com desdém, porque o viam como inimigo do povo. Ele era um publicano, era um empregado dos dominadores, daqueles que exploravam o povo. E os publicanos, normalmente corruptos, porque a natureza do ser humano é corrupta e sempre tira vantagem de tudo que pode, roubavam os seus irmãos judeus, cobrando deles muito além daquilo que eles deviam pagar como imposto. Publicanos fácil e rapidamente se tornavam ricos. Possuíam uma vida de opulência e de fartura. Mas por baixo de toda a capa exterior, de toda a aparência, havia um coração humano. E os corações humanos são todos parecidos nas suas angústias, nas suas necessidades, nas suas buscas, nos seus anelos. Mateus, ele tinha sede de Deus. Ele tinha sede de algo diferente. Ele sentia necessidade de alguma coisa que o dinheiro não compra, que a fartura não dá, que o sucesso não traz. E essa busca por algo superior, por algo diferente, encontrou resposta quando ele ouviu de Jesus. Jesus sabia da sede de sua alma e por isso aproximou-se dele. E diante de Mateus, Cristo coloca um convite. Você não gostaria de me seguir? Seguir Jesus é um tremendo privilégio. E Mateus compreendeu isso logo de imediato. Não existe nada superior, nada melhor, nada maior do que seguir a Cristo.
Mas seguir Jesus traz um preço. Nem sempre nós paramos para pensar nesse preço. Há muitos que no entusiasmo almejam seguir a Cristo, mas quando param para pensar no preço que têm de pagar, desistem da sua decisão. Seguir Jesus significa deixar tudo para trás. E a pergunta é: quantos de nós está disposto a deixar tudo para trás para seguir Jesus? Seguir Jesus significa abandonar a velha vida, os velhos costumes, os velhos hábitos, as velhas práticas, os velhos lugares de divertimento, o velho estilo de vida, as velhas amizades. Significa abandonar tudo aquilo que acariciamos por tanto tempo durante a vida. Significa abrir mão do nosso lugar de conforto. Abrir mão daquilo que o mundo oferece em função de coisas espirituais que não se veem, não se tocam, apenas se experimentam pela fé, parece loucura. Mas Levi tinha sede de Deus. Ele não parou para colocar na balança o que era mais importante. Seu trabalho, o dinheiro, a fortuna, a fama, a posição, os amigos, ou Jesus e a vida eterna. Imediatamente, a Bíblia diz que ele levantou-se e seguiu a Jesus. Encontrei durante meu ministério muitas pessoas que se sentiam impressionadas com o Evangelho de Jesus, tocadas pela graça de Jesus, convencidas pela doutrina de Jesus, mas quando chamadas a seguir a Cristo, respondiam dizendo: eu não posso seguir Jesus agora, porque se eu seguir a Jesus, o que vai ser de mim amanhã? Como é que eu vou sustentar minha família? Eu quero seguir a Jesus, mas deixa eu me aposentar primeiro. Pude contemplar muitas vezes a vida dessas pessoas fluindo, passando, e vi algumas vezes essas pessoas morrendo longe de Jesus. As suas prioridades estavam invertidas. Não estavam voltadas para o céu e para as coisas de Deus. Mateus priorizou Jesus, deixou tudo de lado e seguiu a Cristo. E ao seguir Jesus, não mediu o preço. Feliz, não reclamou daquilo que deixou para trás. O seu coração estava jubiloso de alegria. E para demonstrar a alegria da sua alma, Mateus fez uma festa. Uma festa para celebrar a graça de Cristo recebida da vida. E para esta festa convidou os seus amigos, os seus conhecidos, todas as pessoas que antes se relacionavam com ele. Ele queria compartilhar aquilo que havia recebido dos céus. Jesus compareceu a esta festa. Jesus se assentou à mesa com Mateus e com os demais. Não importava a sua história de vida, a sua condição, a sua situação. Jesus se misturava com eles, porque Jesus veio exatamente para trazer salvação para os pecadores. Os líderes da religião judaica não se misturavam com gente assim. Mas Jesus veio para estar com os pecadores. Graças a Deus, porque Jesus é um de nós. Temos nós priorizado o relacionamento com esse Jesus tão amoroso, diante da graça de Cristo,
Qual tem sido a nossa resposta? Temos nós imediatamente aberto a mão de tudo, de todos os valores, de todos os interesses para priorizar Jesus? Ou Jesus é tudo para nós? Ou ele não representa nada? Ou Jesus é prioridade? Ou não há lugar para ele? Ou nós deixamos tudo por amor a Cristo? Ou então, o nosso seguir a Jesus é ilusório e vão? De quanto você está disposto a abrir mão para seguir a Jesus? Que preço está disposto você a pagar para receber a salvação de Cristo? O que você está disposto a renunciar por Jesus? Até onde vai a sua disposição de seguir a Cristo? A tua lealdade com Cristo vai até o fim? Você está disposto a estar com Jesus até a morte? Está disposto a viver e morrer por Cristo? Está disposto a renunciar tudo que você possa ter como vantagem aqui para estar com Jesus? Ou a sua lealdade é circunstancial? Vai só até a página 2. Dura até a primeira aprovação, a primeira dificuldade. Está você disposto a permanecer com Deus, mesmo que tenha que perder tudo que este mundo te oferece? Mesmo que o diabo lhe roube todas as coisas e até a sua saúde, como fez com Jó? Ou você abre mão da sua fé quando as provações parecem mais fortes, quando o vento sopra frio lá fora? Quantos desistiram de Jesus porque descobriram que seguir Jesus custa caro demais? Até onde vai a sua fé? De que você está disposto a abrir mão para estar com Cristo? Qual é o tamanho da sua lealdade para com Jesus? Se hoje você for desafiado a permanecer fiel a Jesus ou a perder o emprego, de que lado você fica? Se hoje te ameaçarem de morte, você permanece fiel a Jesus? Se Cristo não for a prioridade no nosso coração, então a nossa relação com Ele é enganosa. E vã é a nossa fé. Estamos chegando a um momento complicado. Em breve, a nossa fé será testada até o limite. Os últimos tempos não serão fáceis. Os filhos de Deus serão chamados a escolher entre aquilo que é popular, entre aquilo que é vantajoso, entre aquilo que o mundo dá, entre as facilidades que a terra oferece, a lealdade a Deus. De que lado estaremos, então? É fácil dizermos, quando o tempo chegar, eu estarei do lado de Jesus. Mas como é enganoso o coração. Porque muitas vezes em coisas tão simples, nós negamos Jesus aqui. Nós não priorizamos Jesus na nossa vida aqui. Nós trocamos Jesus aqui por coisas tão pequenas, tão banais, tão insignificantes. Que nesse dia se fortaleça na nossa alma o desejo de priorizarmos a relação com Cristo.
de vivermos por Jesus e de estarmos dispostos a, se necessário for, morrermos por Ele. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.